aos organizadores do terceiro Simpósio Latino-Americano Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade, meu agradecimento pelo convite para esta palestra. Agradeço em especial à professora Sandra Medina Benini pela coordenação do evento e à professora Jane Godoy pelo acompanhamento direto na organização desta participação. É uma honra dialogar com pesquisadores, professores e estudantes da América Latina sobre um tema que me parece cada vez mais urgente. Nesta palestra, proponho refletir sobre os limites de uma abordagem da sustentabilidade restrita à cidade e sobre a necessidade de ampliar essa discussão para o território, especialmente diante das transformações associadas à revolução digital. O percurso parte da relação entre cidade e território, passa pela organização dos usos do espaço promovida por plataformas, redes e sistemas informacionais, discute as desigualdades e hierarquias produzidas por esses processos e, a partir daí, propõe dois deslocamentos centrais: da sustentabilidade urbana à política territorial e do urbanismo à urbanologia. Ao final, procuro discutir o que esses deslocamentos podem significar para o planejamento territorial na realidade latino-americana. Gostaria de começar esta reflexão com uma pergunta. É possível falar em sustentabilidade urbana sem discutir quem controla, organiza e usa o território? A pergunta parece simples, mas talvez ela nos obrigue a reconsiderar alguns dos termos com os quais costumamos discutir a sustentabilidade das cidades. Nas últimas décadas, a ideia de sustentabilidade urbana foi progressivamente associada a um conjunto bastante conhecido de questões: eficiência ambiental, resiliência, mobilidade, saneamento, redução de impactos ambientais e, mais recentemente, incorporação de tecnologias consideradas inteligentes. Todos esses aspectos são importantes. Não se trata, evidentemente, de negar sua relevância. O problema começa quando a sustentabilidade passa a ser tratada apenas como uma propriedade ou um desempenho da cidade. Como se fosse possível avaliar uma cidade observando apenas aquilo que acontece dentro de seus limites administrativos, ou considerando exclusivamente sua configuração física. A cidade contemporânea está inserida em redes muito mais amplas: redes de energia, redes de transporte, sistemas logísticos, fluxos financeiros, telecomunicações, sistemas de informação e, cada vez mais, plataformas digitais. Decisões tomadas muito longe de uma cidade podem alterar profundamente a maneira como ela funciona. Modificam seus fluxos, suas centralidades, suas formas de trabalho e até mesmo as maneiras pelas quais seus habitantes se relacionam com o espaço. Isso significa que a cidade não pode ser compreendida apenas a partir dela mesma. Ela precisa ser compreendida como parte de um território. É a partir dessa constatação que gostaria de propor dois deslocamentos ao longo desta palestra. O primeiro é um deslocamento da sustentabilidade urbana para a política territorial. O segundo é um deslocamento do urbanismo à urbanologia, para a urbanologia. Quero deixar claro, e desde o início, que, ao falar em urbanologia, não proponho a substituição do urbanismo. O urbanismo continua sendo um campo indispensável.
O que proponho é uma ampliação do campo de compreensão dos processos que produzem a cidade contemporânea, porque esses processos são cada vez mais territoriais, multiescalares, técnicos e informacionais. É esse caminho que gostaria de percorrer, partindo da cidade, chegar ao território, partindo das transformações tecnológicas contemporâneas, procurar compreender seus efeitos territoriais. E, finalmente, perguntar que consequências tudo isso pode ter para o planejamento e para a própria ideia de sustentabilidade. Antes de avançar, gostaria de fazer uma última observação sobre o próprio termo sustentabilidade. É um termo que, ao longo das últimas décadas, foi apropriado por discursos muito diferentes entre si. Discursos empresariais, discursos governamentais, discursos de organismos internacionais, discursos acadêmicos e discursos de movimentos sociais que utilizam a mesma palavra para designar projetos, por vezes convergentes, por vezes profundamente conflitantes entre si. E isso não é um acidente de linguagem. É sintoma de que, por trás da palavra sustentabilidade, existe uma disputa não resolvida sobre que tipo de cidade, que tipo de território e que tipo de sociedade desejamos construir. É uma disputa que gostaria de tornar mais visível ao longo desta palestra. Talvez seja necessário mudar nosso ponto de observação. Em vez de considerar a cidade como um objeto isolado, podemos compreendê-la como parte do território usado na formulação de Milton Santos. Essa mudança parece pequena, mas tem consequências importantes. O território não é apenas a superfície sobre a qual a cidade se instala. Também não é simplesmente uma delimitação administrativa. Ele é resultado histórico das relações entre sociedade, técnica, economia, política e natureza. O território é utilizado, é praticado, e é utilizado e praticado por agentes diferentes, por projetos diferentes. Empresas, governos, instituições financeiras, plataformas digitais, grupos sociais e indivíduos participam de sua produção e de seu uso, mas não o fazem com a mesma capacidade. Alguns agentes possuem recursos técnicos, financeiros e informacionais capazes de produzir transformações muito amplas. Outros possuem uma capacidade de ação muito mais limitada. Por isso, falar em território significa necessariamente falar de uso. E a partir do uso, significa também falar de conflito, de desigualdade e poder. Essa perspectiva permite perceber que muitos processos que normalmente classificamos como urbanos não têm origem apenas na própria cidade. Pensemos na energia, pensemos nos sistemas de abastecimento, pensemos na logística, pensemos nas telecomunicações ou nos fluxos financeiros. Todos esses sistemas participam diretamente da vida urbana, mas nenhum deles se encerra nos limites da cidade. Uma cidade depende de decisões, infraestruturas e sistemas que operam simultaneamente em outras escalas, em outras dimensões espaciais. Isso significa que aquilo que vemos localmente é muitas vezes resultado de relações territoriais muito amplas, muito mais amplas. Um exemplo concreto ajuda a tornar essa ideia um tanto menos abstrata. Pensemos no fornecimento da energia elétrica de uma grande metrópole latino-americana. A luz que se acende em um apartamento, o funcionamento de um hospital, a operação de um sistema de metrô, tudo isso depende de decisões tomadas em usinas hidrelétricas construídas a centenas ou milhares de quilômetros de distância.
Depende de linhas de transmissão que atravessam múltiplos municípios e muitas vezes múltiplos estados. Depende de contratos, de regulações federais, de investimentos privados e de negociações que não têm absolutamente nada de local. A cidade consome essa energia como se ela simplesmente existisse, mas sua disponibilidade, seu custo e sua confiabilidade são resultado de um território de decisão muito mais amplo do que o território da própria cidade. O mesmo raciocínio vale para o saneamento. A água que chega a uma torneira, o esgoto que é tratado ou, em muitos casos, não é tratado, dependem de bacias hidrográficas que atravessam múltiplos municípios, de sistemas de captação distantes, de investimentos públicos e privados de longo prazo e de decisões regulatórias que extrapolam largamente a escala municipal. Quando uma cidade enfrenta a escassez hídrica, a causa raramente está apenas dentro de seus próprios limites. Está, com frequência, em disputas territoriais mais amplas sobre o uso da água entre agricultura, indústria e abastecimento urbano em diferentes pontos de uma mesma bacia. É por isso que a ideia de território usado pode ser particularmente importante. Ela nos permite enxergar simultaneamente a materialidade do território e as relações sociais que o produzem. Permite observar infraestruturas, sistemas técnicos e formas construídas. Mas permite também perguntar quem os utiliza, quem os controla e segundo quais interesses e projetos. Essa mudança de perspectiva torna-se ainda mais importante no período histórico atual, porque a expansão das tecnologias digitais amplia enormemente a capacidade de alguns agentes de operar sobre territórios extensos, cada vez mais extensos. Quando falamos em revolução digital, é muito comum imaginá-la como uma transformação essencialmente tecnológica. Computadores, internet, plataformas digitais, inteligência artificial, computação em nuvem, comércio eletrônico, automação. Mas talvez seja necessário acrescentar imediatamente. A revolução digital é também uma transformação territorial. E isso porque nenhuma dessas tecnologias existe fora do território. A computação em nuvem, apesar do nome, depende de instalações físicas, depende de data centers, depende de energia, depende de cabos submarinos e redes de fibra óptica, depende de sistemas de refrigeração e infraestrutura urbana. O comércio eletrônico depende de plataformas digitais, mas depende igualmente de centros de distribuição, galpões, rodovias, trabalhadores e sistemas de entrega. A inteligência artificial depende de enormes sistemas computacionais e de infraestruturas de telecomunicação. Vale a pena nos determos um instante sobre um único elemento desta lista, o data center. Um data center não é um símbolo, é um edifício. Consome quantidades enormes de eletricidade, consome quantidades enormes de água para refrigeração, ocupa terrenos extensos, próximos às subestações de energia e a rotas de fibra óptica. Por isso, cidades e países ao redor do mundo competem com incentivos fiscais e infraestrutura dedicada para sediar esses equipamentos. Essa competição territorial por um pedaço de nuvem mostra
de maneira muito concreta que não existe nada realmente imaterial na revolução digital. Existe, sim, uma nova geografia de investimentos, de consumo de recursos naturais e de disputa entre territórios por um lugar na rede. O crescimento recente da inteligência artificial generativa torna esse ponto ainda mais evidente. O treinamento e a operação contínua de grandes modelos de linguagem passaram a exigir volumes de energia e de água que já se tornaram comparáveis em escala ao consumo de cidades inteiras. É de pasmar. Isso significa que cada vez que utilizamos uma dessas ferramentas de maneira aparentemente instantânea e sem custo perceptível, estamos, na verdade, acionando uma infraestrutura territorial concreta, situada em algum lugar específico do planeta, consumindo recursos igualmente concretos. A nuvem, mais uma vez, tem endereço. Por isso, uma frase me parece importante. O digital não elimina o território, ele reorganiza o território. E essa reorganização ocorre de muitas maneiras. Ela modifica centralidades, modifica fluxos, modifica deslocamentos, modifica a relação entre proximidade e distância e modifica também a localização dos lugares de decisão. Um exemplo cotidiano talvez ajude. Hoje, podemos comprar um produto utilizando apenas alguns segundos em um telefone celular. Para o consumidor, a operação parece quase imaterial. Escolhemos um produto, fazemos um pagamento e esperamos sua chegada. Mas por detrás desse gesto aparentemente simples, existe uma cadeia territorial extremamente complexa. Existe uma plataforma digital, existe um sistema financeiro, existe um centro de distribuição, existem sistemas automatizados de gestão de estoques, existe uma infraestrutura de transporte, existe um trabalhador responsável pela entrega, existe uma rede viária e existe, finalmente, o consumidor. O ato digital não eliminou o espaço. Ao contrário, mobilizou uma extensa organização territorial. Esse exemplo é importante porque mostra uma característica do período histórico atual. A experiência permanece local. Continuamos morando em determinados lugares, continuamos utilizando ruas, casas, bairros e cidades. Mas os sistemas que organizam essa experiência tornam-se cada vez mais extensos e muitas vezes também mais concentrados. As decisões sobre esses sistemas podem estar localizadas muito longe dos territórios em que seus efeitos se manifestam. Isso produz uma situação aparentemente contraditória. De um lado, as redes aumentam a conectividade. De outro, os centros de comando podem se tornar cada vez mais concentrados. Por isso, uma segunda formulação me parece importante. A mesma revolução digital que conecta também hierarquiza. Conectar não é o mesmo que igualar. Essa distinção é fundamental. Durante muito tempo, algumas interpretações da expansão das redes digitais sugeriram que o aumento da conectividade poderia reduzir as diferenças territoriais.
A possibilidade de transmitir informações instantaneamente parecia diminuir a importância das distâncias. Mas o que observamos é mais complexo. A digitalização não homogeneiza necessariamente o espaço. Ela pode, ao contrário, reorganizar e aprofundar determinadas diferenças territoriais. E isso porque os territórios não possuem as mesmas condições de inserção nas redes. Eles diferem em infraestrutura, diferem em conectividade, diferem na capacidade de produzir informação, diferem na capacidade de apropriar-se das tecnologias e, sobretudo, diferem em sua capacidade de decisão. Podemos distinguir, nesse sentido, lugares de comando e lugares de execução, lugares do mandar e lugares do fazer, espaços luminosos e espaços opacos, como diria o professor Milton Santos. Existem territórios que concentram sistemas de decisão, empresas, recursos financeiros e capacidade tecnológica. E existem territórios cuja participação nesses sistemas ocorre principalmente como espaço de produção, de consumo ou meramente de trabalho. A conexão em rede não elimina necessariamente essa hierarquia. Em muitos casos, ela a intensifica. Um território produz enorme quantidade de dados e, no entanto, não exerce nenhum controle significativo, efetivo sobre eles. Fornece trabalhadores, constitui um grande mercado consumidor e, ainda assim, as decisões fundamentais sobre os sistemas que organizam esse mercado costumam ser tomadas em outros lugares. Vale a pena observar como essa hierarquia se manifesta concretamente no próprio trabalho digital. Grande parte do trabalho que sustenta plataformas globais de entrega, transporte e comércio eletrônico é realizado localmente por trabalhadores que residem nos territórios de execução. Mas as regras desse trabalho, os algoritmos que distribuem tarefas, definem remuneração e avaliam desempenho, são desenhados e controlados em centros de decisão frequentemente localizados em outros países. O trabalhador está no território. A regra que organiza seu trabalho, não. Essa dissociação entre o lugar da execução e o lugar da decisão é, talvez, a expressão mais direta daquilo que se pode chamar de hierarquia produzida pela própria conexão. Há ainda uma dimensão menos visível dessa mesma hierarquia. O trabalho de moderação de conteúdo e de classificação de dados que sustenta grande parte dos sistemas da inteligência artificial hoje utilizados globalmente. Milhares de trabalhadores em diferentes países do sul global revisam, classificam e rotulam manualmente enormes volumes de dados para que sistemas automatizados possam depois funcionar de maneira aparentemente autônoma. Esse trabalho é essencial. Sem ele, os sistemas simplesmente não funcionariam. Mas ele é, ao mesmo tempo, um dos elos mais invisíveis e mais precarizados de toda a cadeia digital. Novamente, o território executa. A decisão sobre o valor, remuneração e reconhecimento de trabalho permanece em outro lugar. Nesse momento, a discussão sobre sustentabilidade precisa incorporar uma pergunta política, de ação política. Sustentabilidade para quem? E acrescentaria,
sob quais racionalidades, sob quais contra-racionalidades contra-hegemônicas, uma cidade torna determinados sistemas tecnicamente mais eficientes e, ao mesmo tempo, aumenta a desigualdade territorial. Incorpora tecnologias muito avançadas e amplia a precarização de determinados tipos de trabalho. Torna determinados fluxos mais rápidos e, simultaneamente, concentra ainda mais a capacidade de decisão. Por isso, inovação tecnológica não significa automaticamente progresso territorial. A questão não é apenas saber qual tecnologia está sendo utilizada. É preciso perguntar quem se apropria dessa tecnologia, com quais objetivos e projetos, para responder a quais interesses e com quais consequências sobre o território e os lugares. Quando colocamos essas perguntas, a sustentabilidade deixa de aparecer apenas como uma questão técnica e começamos a perceber sua dimensão política. Se sustentabilidade envolve agentes diferentes, com poderes diferentes, se envolve decisões sobre infraestrutura, se envolve conflitos sobre recursos, se envolve diferentes possibilidades de uso do território, então a sustentabilidade não pode ser compreendida apenas como uma questão tecnoambiental. Ela também é uma questão política. E algumas perguntas tornam isso muito evidente. Quem decide quais infraestruturas serão implantadas? Quais áreas serão priorizadas? Quem assume os custos das transformações territoriais e quem recebe seus benefícios? Essas questões mudam a maneira de pensar a sustentabilidade. Em vez de compreendê-la apenas como uma qualidade da cidade, podemos compreendê-la como a capacidade coletiva de orientar os usos do território. Essa formulação me parece muito importante. E isso porque desloca a sustentabilidade de um campo predominantemente técnico para um campo político, de ação política, novamente de ação política. A questão deixa de ser apenas como tornar um sistema mais eficiente. Passa a ser também para que finalidade desejamos orientá-lo, quem participa dessa decisão e quais os usos do território queremos promover. Experiências de orçamento participativo, conselhos territoriais e instâncias de consulta pública sobre grandes projetos de infraestrutura são tentativas, ainda que parciais e frequentemente limitadas, de responder institucionalmente a essas perguntas. O que essas experiências têm em comum é reconhecimento de que a legitimidade de uma decisão territorial não deriva apenas de sua correção técnica, mas também do processo político por meio da qual ela foi construída. Uma política territorial de sustentabilidade precisa, portanto, incorporar não apenas objetivos técnicos, mas também mecanismos concretos de participação e de disputa legítima sobre esses objetivos. É, nesse sentido, que proponho falar em uma política territorial de sustentabilidade. Isso significa reconhecer que a sustentabilidade envolve escolhas territoriais, escolhas sobre infraestrutura, sobre mobilidade, sobre energia,
sobre uso do solo, sobre tecnologia, sobre informação e também sobre a distribuição social dos benefícios e dos custos desses sistemas. Talvez possamos sintetizar essa passagem em uma frase. A sustentabilidade urbana só se torna efetivamente política quando os usos do território entram em disputa. Vale insistir em um ponto. Reconhecer essa dimensão política não é o mesmo que abandonar o rigor técnico. Indicadores ambientais, estudos de impacto, métricas de eficiência energética e sistemas de monitoramento continuam absolutamente necessários. O que proponho não é substituir a técnica pela política, mas reconhecer que toda escolha técnica já é, em algum grau, uma escolha política. Escolher onde investir em saneamento é uma escolha técnica, mas é também uma escolha sobre quais territórios e quais populações serão priorizadas. Escolher qual tecnologia de transporte adotar é uma escolha técnica, mas é também uma escolha sobre quais deslocamentos e de quem serão facilitados. Reconhecer essa dupla natureza, técnica e política, essa dualidade de cada decisão territorial é, a meu ver, o núcleo daquilo que estou chamando de política territorial da sustentabilidade. Convém começar com uma ressalva importante. Quando proponho a ideia de urbanologia, não estou sugerindo o abandono ou a substituição do urbanismo. O urbanismo permanece absolutamente necessário. Ele é fundamental para compreender a forma urbana, o espaço público, a infraestrutura, a regulação do uso do solo e a organização física da cidade. O problema é outro. Os processos que hoje produzem a cidade não podem ser compreendidos apenas a partir dessas dimensões. Plataformas digitais operam em múltiplas escalas. Sistemas financeiros atravessam fronteiras. Redes logísticas conectam territórios distantes. Sistemas de informação podem organizar atividades urbanas a partir de centros de decisão localizados em outros países. Por isso, quando tomado isoladamente, o urbanismo encontra limites para interpretar alguns dos processos decisivos da urbanização contemporânea. É, nesse contexto, que proponho a noção de urbanologia. Urbanologia entendida como um campo de articulação capaz de relacionar forma urbana, técnica, território, sociedade, política, economia e informação. Seu objeto, portanto, não seria apenas a cidade enquanto forma, seriam os processos que produzem a urbanização contemporânea. Dois exemplos podem ajudar a compreender essa proposta. O primeiro são as chamadas dark stores, os micro-hubs logísticos e outros espaços associados ao comércio eletrônico. Do ponto de vista estritamente físico, podemos observar uma mudança de uso de determinado imóvel, uma refuncionalização. Um estabelecimento comercial pode se transformar em pequeno centro de distribuição. Um galpão pode assumir uma nova função, mas o fenômeno não termina aí. A transformação está associada ao comércio eletrônico, está associada a sistemas logísticos, está associada ao trabalho de entrega, está associada a plataformas digitais, está
associada a algoritmos que organizam estoques, pedidos e trajetos. Uma leitura urbanológica permite articular essas diferentes dimensões como partes de um mesmo processo territorial. Um segundo exemplo são os aplicativos de mobilidade urbana. Eles, evidentemente, modificaram a maneira como muitas pessoas se deslocam nas cidades, pelas cidades. Mas seus efeitos ultrapassam a mobilidade. Esses sistemas interferem na utilização das vias, modificam relações de trabalho, produzem e capturam grandes volumes de dados sobre deslocamentos, introduzem empresas privadas em processos que participam diretamente do funcionamento urbano. Para compreender plenamente esse fenômeno, precisamos relacionar planejamento viário, relações de trabalho, economia de plataforma, tecnologia e governança de dados. Nenhum desses fenômenos é apenas urbanístico, também não é apenas econômico, nem apenas tecnológico. É justamente esse entrelaçamento híbrido que a urbanologia procura tornar inteligível. Isso significa ampliar nosso campo de observação, não abandonar a cidade, mas compreendê-la através de processos territoriais que participam de sua produção, de sua constituição. Vale ainda uma palavra sobre a origem desse esforço de ampliação. Não se trata de importar automaticamente categorias formuladas em outros contextos para pensar as cidades latino-americanas. Trata-se, ao contrário, de reconhecer que boa parte do instrumental clássico do urbanismo foi formulado a partir da experiência de cidades do chamado Norte Global em outro momento histórico e tecnológico. A urbanologia, tal como proponho aqui, dialoga também com um esforço mais amplo de repensar essas categorias a partir de epistemologias do Sul, ou seja, a partir das formações socioespaciais concretas da América Latina, de suas urbanizações ditas informais, de suas desigualdades históricas e de sua inserção específica e frequentemente subordinada nas redes técnicas e informacionais globalizadas. Não se trata de recusar o conhecimento produzido em outros contextos. Trata-se de não aplicá-lo de maneira automática, como se os processos urbanos latino-americanos fossem apenas uma variação menor de um modelo universal. Tradicionalmente, o planejamento urbano está fortemente associado a instrumentos como zoneamento, regulação do uso do solo, infraestrutura e organização da expansão física das cidades. Essas funções continuam sendo indispensáveis. Nenhuma discussão sobre planejamento territorial elimina a necessidade desses instrumentos. O problema é que o planejamento contemporâneo precisa lidar também com sistemas que frequentemente ultrapassam a capacidade de atuação de um município. Em alguns casos, ultrapassam até mesmo a capacidade regulatória dos estados nacionais. Plataformas digitais, redes logísticas, telecomunicações, fluxos financeiros, sistemas energéticos, infraestruturas de informação, todos esses sistemas participam da produção, da constituição da cidade. Mas suas escalas de funcionamento não coincidem necessariamente com as escalas administrativas tradicionais do planejamento. Vale mencionar que algumas cidades já começaram a testar novos instrumentos regulatórios diante dessa condição. Regulações municipais sobre aplicativos de transporte, limites sobre o número de veículos em circulação, exigência de compartilhamento de dados de mobilidade com o poder público,
tentativas de tributar especificamente operações do comércio eletrônico e logística urbana. Essas experiências ainda são parciais. Muitas vezes são insuficientes diante do poder de negociação das grandes plataformas, mas indicam uma direção, a de que o planejamento contemporâneo precisa desenvolver instrumentos capazes de mediar não apenas o uso do solo, mas também o uso de dados, das redes, dos algoritmos que hoje organizam parte significativa da vida urbana. Isso exige, entre outras coisas, que o poder público desenvolva a capacidade técnica própria para compreender e negociar com esses sistemas. Não basta regular a partir de categorias antigas, pensadas para outro tipo de agente econômico. Forma quadrada não faz bolo redondo. É necessário formar quadros técnicos capazes de compreender arquiteturas de dados, modelos de negócio digitais e lógicas algorítmicas, sob pena do planejamento público permanecer estruturalmente em desvantagem diante dos agentes privados que dominam amplamente essas tecnologias. Mediação territorial, nesse sentido, também significa mediação de capacidades entre um poder público historicamente pensado para regular a forma física da cidade e agentes privados que hoje operam a partir de infraestruturas informacionais globalizadas. É diante dessa condição que proponho compreender o planejamento como mediação territorial. Mediação entre agentes, mediação entre diferentes escalas e dimensões espaciais, mediação entre diferentes racionalidades e contra-racionalidades, mediação entre interesses econômicos e necessidades sociais, e também mediação entre eficiência técnica e justiça territorial. Essa ideia de mediação é importante porque o território é necessariamente utilizado por agentes diferentes cujos interesses nem sempre, quase sempre, não coincidem. Um exemplo concreto ajuda a tornar essa proposta menos abstrata. Pense na exigência, já adotada por diversas cidades latino-americanas, de que aplicativos de mobilidade compartilhem com o poder público dados agregados de deslocamento, origem, destino, horários, densidade de viagens, como contrapartida pela autorização de operação no território. Esse instrumento não impede a plataforma de operar, nem tenta substituí-la por um sistema público equivalente, mas obriga a mediação. O poder público passa a dispor de informação concreta sobre como o território está sendo efetivamente usado e pode utilizá-la para orientar políticas de mobilidade, precificação de vias ou investimento em infraestrutura. E esse tipo de instrumento, que não regula a forma física da cidade, mas negocia o acesso aos dados e às lógicas algorítmicas que hoje organizam parte da vida urbana, que ilustra concretamente o que eu estou chamando de mediação territorial. Planejar, portanto, não pode significar simplesmente produzir uma forma espacial ideal. Planejar significa construir condições para que diferentes usos do território sejam politicamente considerados e orientados pela ação política. É por isso que uma frase me parece sintetizar essa perspectiva. Planejar significa construir capacidade política para orientar os usos do território socialmente necessários. Na América Latina, a revolução digital não incide sobre um território neutro. Ela se sobrepõe a formações socioespaciais historicamente marcadas por desigualdades profundas, por dependência tecnológica, por concentração econômica
e por grandes diferenças territoriais. Por isso, não podemos simplesmente supor que a incorporação das novas tecnologias produzirá automaticamente maior autonomia ou maior igualdade. Em determinadas condições, a inovação tecnológica pode reproduzir ou reforçar relações de dependência já existentes. Plataformas globalizadas podem organizar mercados locais sem que os territórios nos quais atuam possuam capacidade equivalente de regular suas operações. Um exemplo bastante claro é novamente o mercado eletrônico. A compra digital frequentemente aparece como um processo de desmaterialização. O consumidor não precisa ir fisicamente a uma loja. A relação comercial acontece por meio de uma tela, mas essa aparente desmaterialização produz uma intensa materialização territorial. É necessário construir ou adaptar centros de distribuição. São necessários galpões logísticos. São necessárias infraestruturas de transporte. Surgem, portanto, novas centralidades periféricas, nas quais multiplicam-se trabalhadores responsáveis pelas entregas. Transformam-se padrões de circulação. Por isso, podemos dizer, o comércio eletrônico não elimina a geografia, produz uma nova geografia. Um segundo exemplo está na própria infraestrutura digital. O aumento da conectividade evidentemente pode produzir benefícios importantes. Amplia acesso à informação, facilita a comunicação, cria novas possibilidades de trabalho e de organização, mas existe também uma dimensão bastante perversa relacionada à dependência. Quando sistemas essenciais de comunicação, armazenamento de dados e intermediação econômica estão concentrados em poucas corporações, os territórios podem se tornar altamente conectados e, simultaneamente, pouco autônomos, ou nada autônomos. Essa situação é particularmente importante para a América Latina. Isso porque estamos diante de países que incorporam intensamente tecnologias desenvolvidas e controladas em outros centros do sistema mundial. Ainda há um terceiro exemplo que merece menção, menos discutido, mas igualmente revelador: a relação entre tecnologia digital e extração de recursos naturais. Sistemas de monitoramento por satélite, sensores agrícolas, plataformas de gestão logística de commodities, toda essa infraestrutura digital que tem sido amplamente incorporada por setores como o agronegócio e a mineração em diversos países latino-americanos. Essas tecnologias otimizam processos produtivos e podem, em certos casos, reduzir pontualmente impactos ambientais, mas frequentemente operam a serviço de uma lógica de extração voltada a mercados externos, aprofundando um padrão territorial que precede a própria revolução digital, ou seja, a especialização de determinados territórios latino-americanos como fornecedores de recursos, agora otimizados por dados, para cadeias de valor comandadas em outros lugares do planeta. A tecnologia, nesse caso, não interrompe o padrão histórico de dependência hegemonizada. Ela o torna mais eficiente. É importante reconhecer, no entanto, que alguns países latino-americanos têm procurado construir respostas políticas a essa condição. Iniciativas de proteção de dados pessoais, discussões sobre soberania digital, tentativas de exigir que determinados dados sejam armazenados dentro do próprio território nacional, políticas públicas de conectividade e programas de identidade digital são exemplos dessas respostas.
Nenhuma dessas iniciativas resolve isoladamente o problema da dependência tecnológica e da dominação, por assim dizer. Mas indicam que os territórios latino-americanos não são apenas espaços de recepção passiva das tecnologias globalizadas. São também espaços onde se formulam, com maior ou menor capacidade, tentativa de orientar politicamente essas tecnologias segundo seus próprios interesses. Um exemplo particularmente ilustrativo nesse sentido é o desenvolvimento de sistemas próprios de pagamento instantâneo por parte de alguns países da região, ocupados por bancos centrais nacionais, em vez de depender exclusivamente de infraestruturas de pagamento controladas por corporações privadas globais. Esses sistemas não resolvem, evidentemente, o conjunto dos problemas de dependência tecnológica que já discutimos, mas demonstram algo importante, que é possível, em determinadas condições institucionais, construir infraestrutura digital de escala nacional, sob governança pública, capaz de competir tecnicamente com soluções privadas globalizadas. É esse tipo de capacidade, construída localmente, apoiada em decisão política deliberada, que talvez ilustre melhor o que estou chamando de autonomia dos lugares diante da revolução digital. Mas é preciso evitar uma interpretação puramente passiva dessa relação. Os lugares não são apenas receptores das transformações. Eles também respondem, reagem, constroem políticas próprias, desenvolvem redes locais, criam sistemas públicos de informação, produzem formas compartilhadas de conhecimento e buscam formas socialmente orientadas de apropriação da tecnologia. Essa capacidade de resposta é central. Isso porque a questão não é aceitar ou rejeitar a revolução digital. A questão é construir capacidade política para orientá-la. E talvez possamos formular o problema latino-americano por meio de uma pergunta. Sob quais condições a revolução digital pode ampliar a autonomia dos lugares em vez de aprofundar sua dependência? É um desafio gigantesco. Gostaria de concluir voltando exatamente à pergunta com a qual iniciei esta palestra, esta conversa. É possível falar em sustentabilidade urbana sem discutir quem controla, organiza e usa o território? Depois do percurso que procurei apresentar, minha resposta seria cada vez menos. A sustentabilidade não pode ser compreendida apenas como um atributo da cidade. Não pode ser reduzida a indicadores de eficiência, desempenho ou inovação tecnológica. Ela precisa ser pensada também como capacidade política e coletiva de orientar os usos do território. A revolução digital torna essa questão ainda mais urgente. Isso porque ela modifica fluxos, modifica centralidades, modifica relações de trabalho, modifica relações entre lugares, modifica a localização das decisões e modifica as próprias escalas nas quais o planejamento territorial precisa atuar. Percorremos, ao longo desse diálogo, um caminho específico. Partimos da constatação de que a cidade não pode ser compreendida isoladamente, mas como parte de um território usado, atravessado por relações de poder e por agentes com capacidade desiguais. Observamos que a revolução digital, longe de ser uma transformação puramente tecnológica, reorganiza esse território, desloca centralidades, produz novas geografias de decisão e, ao mesmo tempo que conecta, também
hierarquiza. Vimos que essa hierarquização se expressa de maneiras muito concretas na América Latina. No comércio eletrônico, que produz nova geografia, em vez de eliminar a geografia da desigualdade, na dependência de infraestruturas digitais controladas externamente e na extração de recursos naturais otimizada por tecnologias cujas decisões permanecem em outros lugares. E diante disso tudo, propusemos entender tanto a sustentabilidade quanto o planejamento territorial não como categorias técnicas neutras, mas como capacidades políticas de mediação e de orientação dos usos do território. Foi por isso que propus 2 deslocamentos ao longo desta reflexão. O primeiro, da sustentabilidade urbana à política territorial, e o segundo, do urbanismo à urbanologia. A passagem à urbanologia, repito, não significa abandonar o urbanismo, significa ampliar nossa capacidade de compreender os processos territoriais que hoje produzem a cidade. Significa reconhecer que a forma urbana continua sendo fundamental, mas que ela está inserida em sistemas técnicos, econômicos, políticos e informacionais cada vez mais ampliados. E significa, em especial, reconhecer que esses sistemas não são neutros. Eles expressam racionalidades, expressam contra-racionalidades contra-hegemônicas, expressam interesses e produzem usos diferenciados do território. Encerro esta reflexão consciente de que ela não oferece respostas definitivas. Oferece, isso sim, um convite, o de que pesquisadores, professores, estudantes e profissionais que se dedicam à cidade latino-americana levem a sério a dimensão territorial, política e informacional dos processos que hoje a produzem. Isso significa, entre outras coisas, formar novos quadros capazes de transitar entre o urbanismo, a economia política, a ciência da informação e os estudos territoriais. E significa também reconhecer que essa formação não pode ser uma simples importação de categorias em outros contextos, formuladas em outros contextos, mas um esforço situado, atento às especificidades latino-americanas que procurei apresentar ao longo dessa conversa. Talvez o desafio contemporâneo para a nossa área de conhecimento não seja apenas tornar as cidades mais sustentáveis, mas construir uma política territorial capaz de orientar a revolução digital, de conduzir a revolução digital com autonomia dos lugares nos lugares. Uma política capaz de colocar a técnica a serviço da sociedade e não a sociedade a serviço da técnica. É nesse deslocamento que, a meu ver, a passagem do urbanismo à urbanologia adquire sentido.